Algo que torna um mergulho popular é poder desfrutá-lo em inúmeros ambientes diferentes, cada qual com características que os tornam especiais. Além dos recifes de coral e dos oceanos temperados, o mergulho é popular em lagos, reservatórios, nascentes, pedreiras inundadas, rios e em ambientes feitos pelo homem. Em todos eles, 6 condições ambientais o afetam como mergulhador, embora variem de ambiente para ambiente. Na maioria deles, a temperatura varia com as estações, mas a água tende a formar camadas de temperatura, ficando mais fria com a profundidade. A profundidade em que você encontra águas mais frias depende do ambiente, da estação e do movimento da água, sendo importante vestir proteção térmica com base na sua profundidade planejada. A visibilidade pode variar de apenas 1 metro, alguns pés, a mais de 30 metros, 100 pés, e é geralmente definida como a distância horizontal em que você ainda pode reconhecer um mergulhador. A presença de muitas partículas suspensas na água reduz a visibilidade. O movimento da água, o clima, o plâncton e a composição do fundo podem contribuir para a suspensão de partículas e a baixa visibilidade, mas isso não significa necessariamente um mergulho ruim. O que você vê é mais importante do que o quão longe você vê. Contudo, a baixa visibilidade pode dificultar permanecer com o dupla, então fiquem próximos, observando um ao outro. A navegação geralmente requer mais atenção, sendo mais fácil ficar desorientado durante as descidas e subidas. Como já aprendeu, o mais fácil é descer e subir ao longo do fundo ou de um cabo, e isso é especialmente verdadeiro sob baixa visibilidade. Mas se não houver uma referência, você pode usar seu computador para monitorar a profundidade. Se a visibilidade for tão ruim que acabe com a diversão, o melhor é não fazer o mergulho ou encerrá-lo se já o tiver começado. Águas límpidas também podem causar desorientação. Novamente, uma referência é útil. Você também pode acabar muito afastado do seu dupla, mesmo que possam ver um ao outro. Lembrem-se de ficarem próximos. Os 2 tipos de movimento da água que o afetam como mergulhador são as ondas e as correntezas. Nós veremos como as ondas afetam o mergulho mais adiante nesta sessão. As correntezas afetam o mergulho porque você só consegue nadar contra as mais fracas, de forma que precisa usar técnicas apropriadas. Por serem geralmente mais fortes na superfície e mais fracas perto do fundo, evite ao máximo longos nados de superfície. Comece seu mergulho nadando contra uma correnteza fraca. Desta forma, quando você inverter o mergulho, a correnteza irá empurrá-lo na direção do seu ponto de saída, ao invés de afastá-lo dele. Não nade contra nada mais forte do que uma correnteza fraca, especialmente na superfície, pois isso pode levá-lo à exaustão. Dependendo da situação, nade cruzando a correnteza para chegar à costa, para alcançar o cabo de correnteza atrás do barco ou para sair da correnteza. Num mergulho embarcado, se não puder voltar ao barco por causa da correnteza, fique calmo com seu dupla, infle seu CE e use seus dispositivos de sinalização para indicar para o barco buscá-los. O mergulho em correnteza permite que você se deixe levar por ela. É um jeito incrível de mergulhar que é popular na presença de fortes correntes oceânicas. Você pode aprender as técnicas no curso PAD Drift Diver. A composição do fundo pode ser de sedimento ou lodo, areia, rocha, coral ou vegetação, sendo comum existir mais de um tipo ao mesmo tempo. Independente do tipo, evite ao máximo contatos com o fundo para não agitar sedimentos e reduzir a visibilidade, para evitar cortes e arranhões e para não causar danos à vida aquática. Permaneça neutro e hidrodinâmico bem acima do fundo. Se tiver que fazer contato com o fundo, escolha um local sem vida aquática sensível ou perigos e toque-o suavemente, se possível, apenas com as pontas das nadadeiras. Quando estiver perto do fundo, preste atenção onde coloca suas mãos e pés. Ao caminhar para dentro e para fora d'água num mergulho na costa, é inevitável algum contato com o fundo. Se necessário, calce botas de roupa úmida para reduzir o risco de cortes em rochas ou ferroadas de organismos aquáticos. Caminhe só até ficar fundo o suficiente para nadar. A luz solar afeta a quantidade de luz embaixo d'água, mas também pode causar queimaduras, talvez a lesão mais comum em mergulhadores, mas que é facilmente evitável.
Use protetor solar e fique à sombra quando puder. Cubra-se com roupas e lembre-se de que mesmo o tempo nublado pode causar queimaduras. A exposição repetida e prolongada à forte luz solar pode causar danos aos olhos, então proteja-os com óculos de sol de qualidade. Há ótimos mergulhos tanto em água doce quanto salgada. Suas habilidades se aplicam a ambos, mas geralmente há algumas diferenças. A água doce é menos densa e você não precisa de tanto lastro. Por isso, cheque seu lastreamento quando for de água salgada para doce e vice-versa. Os ambientes marinhos tendem a ter mais vida aquática e mais movimento de água, ondas, correntezas e marés. Já os ambientes de água doce normalmente apresentam leitos que se agitam mais facilmente e possuem camadas de água fria distintas quanto mais fundo você desce. Como mergulhador, você desenvolve a capacidade de avaliar as condições de mergulho. Você aprende isso com o seu instrutor, com outros mergulhadores e com a experiência, para que possa avaliar as condições de mergulho com base no clima, nas estações, no movimento e no aspecto da água, informativos online ou de outros mergulhadores e nos mergulhos que já fez em pontos parecidos. Sua avaliação inclui decidir se irá ou não mergulhar. Se algo o preocupar, obtenha mais informações sobre como lidar com isso, se possível. Se não puder lidar com o que o preocupa, vá para outro lugar ou mergulhe outro dia. Só você é quem decide se deve mergulhar e é responsável por sua própria segurança. A decisão final é toda sua. Uma orientação ambiental o ajuda a aprender e a lidar com os aspectos exclusivos de um ambiente. Você aprende a avaliar as condições e a eliminar os problemas potenciais. As orientações aumentam a sua segurança, mas também tornam o mergulho mais interessante, gratificante e divertido. Todo mergulhador tem seus limites. Seja você novato ou muito experiente, mergulhe dentro dos seus próprios limites. Não exceda os limites do seu treinamento, da sua experiência e do seu conforto. Isto é importante porque dados sugerem que a falha em mergulhar dentro dos limites pessoais contribui para incidentes e acidentes. Isto acontece porque alguns tipos de mergulho oferecem perigos que podem não ser evidentes. É preciso treinamento para reconhecê-los e evitá-los. Às vezes, quando nada dá errado, um mergulhador excede os limites, como entrar em naufrágios sem o treinamento ou os equipamentos apropriados, e sai sem problemas, podendo causar uma falsa sensação de segurança. Contudo, quando um problema ocorre, o mergulhador está totalmente despreparado para lidar com ele. A ansiedade pode fazer com que os mergulhadores negligenciem problemas potenciais, pois quando sabem que excederam seus limites, eles focam tanto nisso que se distraem das outras preocupações. Expanda seus limites prosseguindo com sua educação no mergulho e ganhando experiência gradualmente. Não se deixe pressionar por outros mergulhadores para exceder seus limites. Sugira um mergulho mais conservador ou mergulhe com outro dupla que vá mergulhar dentro dos seus limites. É a melhor escolha quanto à segurança e você se diverte mais porque vai poder mergulhar com confiança ao invés de preocupação. A vida singular vista embaixo d'água é um dos atrativos especiais do mergulho e pode ser o seu principal motivo de mergulhar. A maioria dos organismos aquáticos são fascinantes, belos e inofensivos. Como mergulhador, suas interações podem ser passivas ou ativas. De modo geral, interaja passivamente, o que significa deixar a vida aquática intocada. Nade lenta e suavemente, ciente do mundo aquático ao seu redor. Quanto menos você interfere, mais você vê. As interações ativas são as que afetam diretamente os organismos aquáticos. Algumas interações, como tocar, mover ou afugentar os organismos, são prejudiciais e devem ser evitadas. As interações ativas podem causar danos mesmo quando essa não for a sua intenção. Sendo assim, interaja de modo passivo. A maioria dos animais que você vê são inofensivos, mas alguns podem feri-lo. De modo geral, podemos agrupá-los entre os que podem ferroar e ou perfurar e os que podem morder. Dentre os que podem ferroar ou perfurar estão as águas-vivas, corais de fogo, peixes espinhosos como o peixe-leão e o peixe-escorpião,
arraias, ouriços e alguns moluscos de concha cônica. Entre os que mordem estão moreias, tubarões, barracudas, polvos, lagostas e caranguejos. A maioria das lesões causadas pela vida aquática resulta do descuido do mergulhador e da reação de defesa do organismo aquático. O risco de ser ferido cai muito ao você tratar todos os organismos com respeito. Fique bem longe do fundo, vista uma roupa de exposição e luvas, se permitidos na área, e preste atenção onde coloca suas mãos e pés. Não toque nos animais aquáticos, particularmente naqueles que você não conhece. Se vir um animal potencialmente agressivo, como um tubarão, fique parado e calmo, sobre ou perto do fundo. Não nade em direção a ele, mas fique de olho. É bem provável que ele esteja apenas de passagem, mas se parecer agressivo ou muito curioso, nade calmamente sobre o fundo até o ponto de saída e deixe a água. A maioria das lesões causadas pela vida aquática não é grave, mas algumas podem ser fatais. Em todos os casos, priorize a respiração, preste RCP e controle hemorragia grave se necessário. Preste os primeiros socorros e busque atendimento médico de emergência para ferimentos e reações graves e se não houver melhora com o tratamento. Você aprende mais sobre isso nos cursos PADI Rescue Diver e Emergency First Response Primary and Secondary Care. Você normalmente pensa em animais como sendo potencialmente perigosos, mas os kelps e outros tipos de vegetação também podem oferecer perigos. O primeiro é o enrosco. Por isso, mantenha seu equipamento hidrodinâmico e fique longe de áreas com densa vegetação. Se você se enroscar, recue, mas não gire, pois a vegetação tende a se enroscar ainda mais ao redor do seu corpo. Se necessário, peça a ajuda do dupla para se livrar. O mergulho a partir da costa é popular e, em alguns locais, é a única opção. Comece um mergulho da costa avaliando as condições e planejando o mergulho com o seu dupla. De modo geral, você se equipa totalmente, exceto pela máscara, nadadeiras e snorkel. Então caminha para a água e coloca a máscara e o snorkel logo antes de entrar. Você pode caminhar para dentro e para fora d'água, mas alguns locais permitem entrar com um passo de gigante sobre um pier e sair por uma escada, ou usar a escada para entrar e sair. Se for caminhar a partir da costa, preste atenção na composição do fundo e em organismos frágeis ou perigosos em que você possa pisar. Pode ser aconselhável calçar uma bota. Uma técnica comum é caminhar até chegar em águas fundas o suficiente para nadar e calçar as nadadeiras. Então, dependendo do ponto de mergulho, você pode descer e nadar sobre o fundo, ou nadar na superfície e descer ao longo do cabo de uma boia. Geralmente você emerge e sai da água invertendo estes passos. Tenha em mente que em alguns ambientes você não pode caminhar e precisa chegar de algum outro modo a águas profundas o suficiente para nadar. Além disso, lembre-se de planejar ar suficiente para usar durante a saída. Alguns pontos de mergulho requerem atravessar uma arrebentação fraca a partir de uma praia com inclinação suave e com ondas na altura da cintura ou menores. Para isso, é útil entender os princípios do movimento da água. As ondas quebram numa profundidade ligeiramente maior do que a própria altura delas. A parte inferior arrasta no fundo e as ondas quebram para frente. O ponto onde elas quebram dá uma ideia da profundidade. As ondas produzem ondulação e refluxo. Ondulação é o movimento de vai e vem causado pelas ondas passando acima de você. A principal preocupação é não deixar que a ondulação o empurre contra rochas ou qualquer coisa perigosa. A ondulação se dissipa com a profundidade. Refluxo é a água das ondas que quebram, retornando para o mar por baixo das ondas que chegam. Quanto maiores as ondas e mais inclinada a praia, mais forte é o refluxo. A principal preocupação é você perder o equilíbrio, mas o refluxo não é muito forte com arrebentações fracas. As ondas geralmente se aproximam da costa em ângulo, o que causa uma longa corrente costeira. Essa corrente flui paralelamente à costa e tende a levá-lo com ela durante o mergulho. Você leva isso em conta planejando nadar contra a correnteza durante o mergulho ou sair em algum ponto costa abaixo.
Às vezes, as ondas são empurradas contra alguma obstrução que impede o retorno da água para o mar pelo fundo. Quando isto ocorre, a água pode afunilar por uma passagem estreita em direção ao mar. Ao transpor a passagem, o fluxo se dissipa. Isto é chamado de corrente vazante. As correntes vazantes podem ser alarmantes porque o levam rápido e com força e não é possível nadar contra elas. A maioria dos acidentes resulta do pânico e não por causa da correnteza. Se for pego por uma, não lute contra ela. Infle seu CE e nade cruzando a correnteza num ritmo sustentável até se livrar dela, e então nade de volta para a costa. Pode haver recomendações específicas para correntes vazantes locais. Um vento soprando da costa pode empurrar a água da superfície mar adentro, causando uma ressurgência, onde águas mais profundas se elevam para substituir águas mais rasas. Isto tende a trazer águas mais límpidas e frias, exigindo o uso de mais proteção térmica. A gravidade da Lua e do Sol atrai os oceanos, elevando-os ligeiramente. Conforme a Terra gira, isto produz as marés, uma subida e descida do nível do mar. As marés geram correntezas, especialmente quando fluem por uma área estreita, afetam a profundidade e podem mudar a visibilidade. Estas mudanças podem ser significativas ou imperceptíveis, porém são bastante previsíveis. De modo geral, o melhor momento para mergulhar é na maré alta. Você pode encontrar os horários e a amplitude das marés locais na internet ou com aplicativos. Se houver necessidade, peça orientações sobre as técnicas para um profissional local. Agora vamos ver as técnicas usadas para atravessar uma arrebentação fraca. Comece observando onde as ondas quebram e seus padrões, a fim de entrar quando elas estiverem ausentes ou menores. Entre todo o equipado, exceto pelas nadadeiras, respirando pelo regulador e com ar no C suficiente para boiar na superfície. Caminhe rapidamente com seu dupla para águas mais fundas. Quando uma onda surgir, posicione-se desta maneira para se equilibrar e para que sua máscara e regulador não saiam do lugar. Se levar uma boia, reboque-a atrás de você. Quando a profundidade permitir, calce as nadadeiras e nade mar adentro na superfície. A ideia é passar pela arrebentação o mais rápido que puder. Troque pelo snorkel para poupar o ar se for nadar um pouco pela superfície antes de descer. Ao final do mergulho, volte à superfície atrás da zona de arrebentação, cheque o padrão das ondas e espere por uma brecha. Quando estiver pronto, troque para o regulador e nade para a costa na superfície com o seu dupla. Em águas rasas o suficiente para caminhar, desinfle seu CE para poder ficar de pé e caminhar firmemente. Observando as ondas, retire as nadadeiras e caminhe rapidamente para a costa. Posicione-se como fez antes enquanto as ondas passam por você. Se você for derrubado e for difícil se erguer novamente, não tente. Engatinhe até estar quase fora d'água e então peça ajuda ao seu dupla para se levantar. Como mergulhador, é praticamente certo que vá mergulhar de um barco. Para se preparar para um mergulho embarcado, inspecione seu equipamento com antecedência e marque-o para evitar confundi-lo com o de outra pessoa. O espaço será limitado, então organize sua bolsa para poder se equipar no espaço dela. Coloque o que vai precisar por último no fundo e por primeiro no topo. Leve o que vai precisar a bordo: roupas, bebidas e lanche, protetor solar, toalhas, etc. Prepare-se descansando e se alimentando bem e se precavendo contra enjoos. Enjoos raramente têm efeitos duradouros na sua saúde, mas podem arruinar o seu passeio. Medicamentos estão disponíveis em farmácias, mas consulte seu médico se tiver dúvida sobre qual é o mais apropriado a você. Durante o trajeto, fique ao ar livre e olhe para o horizonte. Se começar a enjoar, não vá para o banheiro, você se sentirá pior, e fique afastado do escapamento do motor. Se achar que pode ficar enjoado, leve alguém com você por precaução e vá para o lado oposto ao que o vento sopra. Chegue com boa antecedência para um mergulho embarcado e guarde seu equipamento onde a tripulação indicar. Em barcos de mergulho alugados, geralmente há uma chamada antes da partida. Isto é uma medida de segurança importante porque haverá uma chamada ou outro procedimento após cada mergulho para garantir que todos estejam a bordo.
Siga qualquer procedimento que a tripulação utilizar. O trajeto pode levar minutos ou horas. Se for curto, você pode se equipar antes do barco partir. Contudo, é mais comum você montar seu equipamento, mas esperar até se aproximar ou chegar ao ponto, para então planejar o mergulho com seu dupla, vestir a roupa e se equipar. Após montar o equipamento e checar se o cilindro está cheio, feche a torneira e despressurize o regulador até chegar ao ponto de mergulho. Tenha cuidado ao se movimentar carregando ou vestido com o equipamento. É fácil se desequilibrar quando o barco balança. Garanta que seu equipamento esteja preso, mesmo se você se afastar só por alguns instantes. Ondas e mesmo o oscilar do barco podem derrubar o equipamento, quebrá-lo ou machucar alguém. Muitos barcos de mergulho têm suportes e elásticos. Caso contrário, deite o equipamento com o cilindro para baixo e escore-o. No local do mergulho, o Dive Master informa sobre o local, incluindo os pontos de interesse, possíveis perigos, condições e outras informações usadas para planejar o mergulho. Se for o primeiro mergulho do dia, ele também pode abordar os procedimentos gerais, questões de segurança e informações que não terão de ser repetidas. Isto geralmente inclui o sinal de chamada de emergência. Garanta que saiba este sinal e o que fazer se ouvi-lo. Após essa preleção, cheque as condições e a direção da correnteza. Depois de fazer ou revisar o seu planejamento, você está pronto para se equipar e entrar na água. Em barcos pequenos, você pode se equipar, fazer a checagem de segurança pré-mergulho e rolar de costas para dentro d'água. Ou você pode deixar a unidade boiando na água e se equipar após entrar. Em barcos grandes, você tipicamente se equipa sentado. Vista tudo, exceto as nadadeiras, e faça a checagem de segurança pré-mergulho com o seu dupla. Então dirijam-se para a área